Olá pessoal, mais um podcast CDL+. E hoje na nossa bancada temos aqui Luiz Felipe Marins, Arthur Sá, aqui você que já está acostumado comigo, né, Edivar Júnior, e o nosso convidado hoje, Fabrício Bastos. Fabrício Bastos, conhecido do estúdio Fabrício Bastos, já traz um diferencial, por isso que ele até foi convidado para estar aqui com a gente, falando um pouquinho dessa experiência, de como que ele começou essa mudança nisso aí, tá? Fabrício, aqui a gente começa o nosso podcast, o CDL+, a gente começa abrindo o crediário. Primeiro, nome completo, não é Fabrício Bastos, deve ter mais algum sobrenome nesse meio aí, né? Olá, Fabrício de Barros Bastos. Tem Barros e Bastos antes? É o bebê. Barros da mãe, Bastos do pai? Barros da mãe, Bastos do pai. Então seguiu a ordem mais ou menos, é normal isso aí, né, Felipe? Felipe sabe mais dessas regras aí, assim. E aí, os seus pais tinham ligação com essa área de educação física? Eram atletas, corriam, caminhavam, faziam alguma coisa assim? Ou não? Como é que foi isso aí? Não, minha mãe é professora de matemática, estado de prefeitura, né, trabalhou a vida inteira. E meu pai era técnico agrícola, então, na verdade, ele começou a atividade física depois que eu comecei a dar aula. Despertou para isso aí, depois que você passou a dar aula. Depois ele corria, pedalava, fazia academia. Mas seu pai sempre esteve envolvido com empreendimento, com alguma coisa, ele sempre teve uma cabeça com um plus a mais, né? Era isso, seu pai? Isso, meu pai sempre, desde criança eu via meu pai investir em algumas coisas, apostava desde a época, você vai lembrar, né, Divar? A época de alugar telefone. Telefone era um investimento, quem tinha um telefone quase que era os argumentos para casar, né? Eu tenho um telefone, vale tanto a minha argumento. A minha linha, e né? telefone, carro, então assim, não era da área dele, mas ele estava sempre ali buscando outras fontes, né? Paralelo àquilo. Para até aumentar a renda, né? Meu pai era muito seguro, então acho que o empreender dele era mais focado nisso. Você vê, Divar, que para mim é um prazer ter o Fabrício aqui, ele que é nosso diretor do CDL Jovem também, então para mim, mas você vê que ele tem a veia da educação, a mãe dele é educadora, e ele é um educador físico, e a veia do empreendedorismo do pai dele, então ele uniu esses dois mundos para construir o estúdio que hoje é um dos mais conhecidos da cidade, né? Exatamente, por isso que eu gosto de perguntar, para desse abrir crediário, até isso ensino muito meus amigos, até Babi Teixeira, arquiteto, fala assim, Júnior, você me ensinou a abrir crediário e é a melhor coisa, que você começa a ter uma base da pessoa, saber até como é que você vai se posicionar diante de toda a base que a pessoa tem, toda a história que a pessoa traz, né? Esse abrir crediário é muito legal. E aí, por isso que eu vejo, por exemplo, você, extremamente novo ainda, começou esse investimento há quanto tempo? Primeiro eu sei que você trabalhou no comércio, não é isso? Sim, trabalhei no comércio na época de faculdade, os 3 primeiros anos da faculdade, eu consegui pagar a faculdade trabalhando em loja, né? Era um complemento para ajudar na faculdade? Isso. É um complemento financeiro? Isso. Não Estudava de manhã, trabalhava à tarde e à noite. Ah, tá certo. Aí eu soube até que era um vendedor bonitinho, que todo mundo queria ir na loja para isso. Fazia sucesso na loja. Já na loja, Fazia vendendo sucesso na loja. Né? Aí foi por isso que você quis botar academia para o pessoal ir para lá? Não, não. Vendia bem, vendia bem. Era bom vendedor. Era. E aí, como que você despertou para chegar à academia até chegar ao estúdio? Como é que faz, mais ou menos, faz um caminho disso aí? Então, eu me assustei muito com o mercado, né? O mercado, na época, há 15 anos atrás, era muito ruim. Pagamento, hora-aula, o valor que as academias pagavam. Então, me assustei um pouco quando eu estava me formando. E eu tinha vontade de ser personal, porque era uma forma também de mudar a vida das pessoas de forma de mais qualidade. Era como personal nessa época? Era muito raro. Você sabia os nomes das pessoas. Poucos personagens na cidade? Poucos. Estava ainda começando. E eu falei assim, poxa, eu tenho que abrir alguma coisa que eu acho que vai complementar a minha renda e eu, ao mesmo tempo eu vou me arriscar. Não, você se formou e montou logo uma academia sua, não? Não tinha condição. Eu era no estágio, eu fiz um nome muito bom dentro da academia que eu atuava, que eu consegui. Quando me formei, eu logo enchi a minha agenda. E teve um aluno que você deve conhecer, Rildo Júnior. Rildo Júnior. Júnior da Vila. Isso. Júnior emagreceu na época 20 e poucos quilos comigo, no meu primeiro ano como personal. Eu logo lotei minha agenda. Aí, quando eu lotei minha agenda, eu falei assim, poxa, vou parar de dar aula nas academias, vou abrir minha. Aí eu chamei meu irmão para ser meu sócio, que eu não tinha um capital na época. Só voltando para a gente continuar nessa linha do tempo. Eu acredito mais ou menos pelo tempo que isso aí você está falando, o ano que isso aconteceu, foi mais ou menos naquela virada, né, da importância que as pessoas passaram a dar à academia em si, que é atividade física, a gente sempre
falou-se em aquela caminhadinha, aquele cardio mais longo e tal. Mas a academia era só vista para quem queria montar o shape, botar o shape, ficar fortão, fisiculturismo, até essa época. Eu acho que é mais ou menos nisso aí, né? Quando você se forma, tem essa virada da valorização da academia para a qualidade de vida. Isso foi em 2007 para 2008. Ainda eram pouquíssimas as academias em Campos, né? E ainda não era tão recomendável musculação para as pessoas, ainda tinha aquele preconceito. Então eu falo que eu tive coragem e sorte ao mesmo tempo. Porque eu abri a academia com 1 ano de formado. Mas não adianta a sorte aparecer para quem não está preparado, né? Mas eu não tinha base nenhuma de gestão, eu tinha a vontade. Sim. Eu trabalhava e aquele conhecimento teórico de educador físico da faculdade. Mas essa curiosidade eu tenho realmente também, saber como é que você virou um gestor. Mas eu acho que isso também, eu acho que a parte do comércio de venda te ajudou também. Sim, total, Felipe, total. Atendimento, relacionamento. Então, e essa base eu tinha, mas parte de gestão, fluxo de caixa, fundo de caixa, tudo, não sabia de nada. Isso é uma dificuldade para todo mundo, né? Para a gente é difícil. Estava falando assim, atividade física era uma coisa meio, na nossa cidade, meio barreira, né? Hoje, com esse mundo globalizado e internetizado, tudo, a gente tem acesso a isso tudo. Mas eu me lembro bem quando você ia para o Rio, todo mundo caminhava, todo mundo cuidava do corpo. E nós aqui em Campos, meus amigos todos sempre foram barrigudos, todos eram gordos, todo mundo sentava num bar, bebia, enchia a cara. Eram poucos que ficavam mais ligados nessa atividade física, né? Você contava, na minha também, 55 anos, então, a minha geração lá atrás, quando eu ia pra lá, todo mundo já era gordinho, já estava casando, tipo assim, vida está resolvida, então não tem mais... Mas ninguém se preocupava com a atividade física. Eu acho que o Fabrício, ele entrou exatamente nesse nicho, exatamente nessa hora onde começou a atividade física, ter todo esse valor, né? Tanto é que quando eu fui inaugurar minha primeira academia, foi na Rua do Gás, eu rodei todo o bairro panfletando, né? Então, naquela época não tinha internet. Tinha internet, mas não tinha Instagram, Facebook. Facilidade que tem hoje. Né? Eu panfletei em todo o bairro, vai inaugurar dia 5 de outubro. Lembro até hoje, 6 horas da manhã. 5 de outubro, eu tive 166 inscritos pagantes. Foi um sucesso. Meu irmão, que isso? Eu falei, deu certo. Mas vê que exemplo, a gente olha, ele panfletou, ele buscou o meio do marketing que era mais em conta, que cabia no seu bolso, e você foi atrás, né? Boca a boca, falando no... Vamos dizer, nessa época a televisão bombava, a rádio bombava, o jornal bombava. E usando todo aquele background também dele enquanto estagiário, do sucesso, do aprimoramento que ele fez na própria carreira, né, enquanto estagiário, e levou esse nome dele para a academia, né? Eu acho que isso também deve ter impulsionado muito esses primeiros inscritos. Sem dúvida. Eu falava pro meu irmão assim, meu irmão embarcava, né? Embarca até hoje. Ele falava, investidor. Ele tinha 50%. Aí ele, quantos alunos precisam? Eu falei, e eu não sabia de gestão, não sabia que contas desapareciam, né? Falei, olha, precisa de 100 alunos. Eu já tenho 20 do personal, 25 na época. Tinha um quarto. Falei, já tinha um quarto. Mas as vizinhas, vai dar certo. Aí ele, sério. Aí deu 166. E logo depois que você abre, aparecem muitas coisas que você não sabe, né? Tem as variáveis e as variantes. As surpresas. Então, mas assim, foi um sucesso no primeiro dia, no primeiro mês. E a gente apostou nesse boca a boca, porque também, você falou aí, Edvar, tinha jornal, tinha TV, tinha, mas o meu investimento já estava sugado no primeiro... Sim, sem dúvida. Aí você buscou um caminho que eu achei extremamente interessante. Panfletagem, nem imaginei que você vai... Como é academia de bairro, né? O bairro logo se espalha, né? Então você vai para uma vizinha, vai para outra, caixinha de correio, batia em campainha. Eu e mais 2 alunos na época. Você vê no mesmo que me apoiaram. Hoje, tem gente que ainda aposta no carro de som, tem ainda bicicleta de som. Fiz muito carro de som, carro de som. Academia, espaço, saúde, academia. Ali onde a sua academia, ali na Pilinha, que é perto do meu estabelecimento, passa carro de som toda hora. Ainda tem isso ainda. Carro de som. No centro e nos bairros vê muito hortifruti. Quando não passa o carrinho vendendo as frutas, né? Porque você falou do hortifruti, passa o carro anunciando. O próprio carro do hortifruti. Hoje que nós temos bastante meios de comunicação, hoje na própria rede social ajuda pra caramba, o custo é bem melhor, né? Você vai dando um bom trabalho, você tem isso aí. Mas eu gostei de ver essa iniciativa dele, para mim foi ter um grande exemplo para quem está nos ouvindo, nos assistindo aí, gente. Começou panfletando e insistiu. Aí você começou com uma academia, primeiro não era um estúdio. Sim, eu comecei com uma academia de mais ou menos 350 metros quadrados.
Só que eu estava passando no 28 de março, tinha um ponto onde, em frente ao Superbom do Tarcísio Miranda, que era um ponto que era uma loja de carro, de consertar carro, tipo um martelinho. Eu falei, cara, que ponto maravilhoso. Esse ponto aqui seria uma baita academia. Aí, um mês depois, eu passei o ponto com placa de alugues. Na mesma hora eu liguei. E já tinha tido uma atração já de tinha você tido, e o ponto. aí liguei pro meu irmão, olha, pintou um ponto do dobro do tamanho. Ele, você é louco, não tem nem um ano. Aí eu falei assim, não, vai dar certo. Aí a gente foi para dentro, a gente abriu a segunda unidade um ano depois. Equipamento de academia, existe financiamento, existe algum incentivo, existe algum apoio para vocês? Existe financiamento, tem várias formas hoje, né? Naquela época era mais restrito a pequenas empresas, hoje não. Hoje tem muitas empresas aí, tem empresas sérias, né? E tem também empresas que ainda têm dificuldade. Eu já tenho passado alguns condomínios que até hoje eles compraram materiais e não chegou até hoje. Então, assim, tem que pesquisar bastante. Tem calote também, Tem né? calote também. Eu acho até que com essa digitalização das coisas que a gente vem falando muito aqui, até essas importadoras, né, de produto devem ter facilitado, né, para o negócio de vocês. Sim, sim. Barateado custo. Barateou o custo, mais mas oportunidade de mercado. É bem caro, né? A questão de aparelhagem está cada vez mais cara. É porque está cada vez mais tecnológico também. Tecnologia também envolvida. E a pandemia mais ainda agora. Com o dólar aumentando. Aumentou tudo, porque a maioria é importada. É importado mesmo. Aí quando você desenhou esse projeto, o estúdio Fabrício Bastos na sua cabeça, como é que você desenhou? Evoluiu até chegar esse desenho do estúdio? Você viu alguma referência fora? Eu tive academia, né, durante 9 anos. Depois a gente acabou abrindo, a terceiro ano, abrimos uma em Ururaí. Teve Ururaí? Tivemos em Ururaí, em frente ao Colégio Dom Taviano, na pracinha. Só que não era uma coisa que me movia muito, assim. Então, depois eu comecei com um treinamento ao ar livre, que é a Movimente, na pracinha do Flamboyant. Então, assim, eu meio que já estava saindo da academia, porque eu já não aguentava aquele som muito alto, eu não aguentava muito aquela muita manutenção, grito. Eu sou de uma linha... Aí, indo para o Rio, para São Paulo, na IRSA, que é a principal feira da América Latina de atividade física, eu assistindo algumas palestras, falaram do movimento do Estúdio Boutique que estava acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. O nome que se dá seria Estúdio Boutique. Estúdio Boutique. Que são estúdios com small group, né? Que é trabalho menor, mais focado, entregando um serviço, uma experiência melhor. Então, e eu já nunca deixei o personal nesses anos todos, né? Sempre tive alunos. Você continuava sendo personal? Mesmo dono de academia, você continuava sendo personal. Eu dava aula e fazia também a parte de gestão do espaço, né? E meu irmão fazia parte de financeira. Só aproveitando, você falou dessa questão de gestão. Nesse momento que você viu que as coisas deram certo, você já estava na sua primeira academia, um ano depois a segunda, terceiro ano a terceira. Existiu algum curso? Você correu atrás dessa parte teórica no lado da gestão também? Como é que foi você desenvolver esse seu lado empreendedor e empresário? Então, eu falo que muito, quando as pessoas me perguntam, que hoje em dia eu dou consultoria para abrir estúdio, né? Já tem uns 5 estúdios já no Brasil que a gente fez uma consultoria. Eu falo que muita coisa está na lógica das coisas. Nem tudo é o que você vai aprender. É o processo da prática. É o processo da prática. É entregar o que você quer receber. Então, faz toda a diferença. Mas nisso eu comprei livros, né? Comecei a ler. Hoje em dia eu sou meio faminto em leitura, então é uma coisa que eu desenvolvi, né, nesse tempo. Mas nessa época de academia, eu não era tão ligado à gestão financeira e sim gestão de pessoas. Porque eu fazia mais a parte de gestão de pessoas e... Seu irmão fazia o financeiro? Meu irmão e minha cunhada faziam a parte de gestão financeira. Então eu não focava muito em DRE, contador, eu nem gostava muito dessa parte. Depois, quando eu tive o projeto do estúdio, eu tive que entrar de cabeça. Porque eu acho que por mais que você não goste, você tem que saber. Exatamente. E você tem que ter os números nas mãos. Seu irmão continua seu sócio ainda? Não, aí eu vendi a academia para ele. Aí ele continua com a academia? Continua a academia, continua até hoje. E o estúdio é um projeto só seu? Só meu. E aí essa parte de gestão, você que começou a ter que se resolver? Aí eu tive que buscar mais ainda. Lógico que eu já tinha uma noção, mas eu tive que buscar mais ainda para iniciar. Hoje a gente tem a segunda unidade, na segunda unidade eu tenho um sócio, que é o Rodney.
Mas, por exemplo, você tem um escritório onde administram, precisamos incentivar mais alunos ou precisamos injetar algum investimento nessa área, alguma coisa assim? Existe um planejamento desse que acontece total. com você? Hoje a gente é focado 100% no escritório. É. A unidade Pelinca tem escritório, a gente tem uma equipe de venda, hoje a gente toda hora mudando processo. Eu falo que eu mudo processo praticamente toda semana. Cada vez que eu vou pesquisando, que eu vou estudando, que eu vou Fabrício é bem empreendedor. Ele realmente... Aí ele monta mais ou menos um estúdio, mais ou menos uma família Fabrício Bastos. A família FB, mais ou menos ali. Eu falei, time, eu fico até desmexendo. Eles falam que você fala. Time. Oi, time. Então você fala assim, time Fabrício, time FB. Esse time ele é composto por alguns estagiários, alguns professores já formados, né? E como é que você resolve isso aí administrativamente? Salários, trabalho, como é que você resolve isso aí? A gente criou lá no estúdio um plano carreira para professor, né? Onde o professor, a hora-aula, por exemplo, que o professor é por hora-aula, né? São CLT, mas tem hora-aula, de acordo com o sindicato. Eles, até 2 anos é um, de 2 anos em diante até 4 anos é outro, ou seja, o professor de 2 a 4 anos, eles ganham mais do que o professor que entrou até 2 anos. E além da PL no fim do ano. Então eles também fazem parte... Essa PL é um plus a mais que você criou isso aí. Sim, plus a mais que a gente criou, até para motivá-los a entender que, porque a atividade física ela é muito difícil você ter adesão do aluno ali constante, né? Ninguém tá animado para ir para fazer atividade física. Então, assim, o professor ele tem que estar totalmente dentro do negócio. Ninguém tem tesão todo dia para ir para academia. Né? Você fala a manutenção do seu cliente, vamos dizer assim. Do meu cliente. Eu não quero... Eu quero o Luiz lá por muito tempo. Porque, para mim, eu prefiro ter o Luiz por 1 ano, 2 anos, até o Luiz que entra um mês e sai no mês seguinte. Que é o que acontece na academia. Então, assim, quem faz essa manutenção não sou eu, são os professores. Então, os professores, eles são a linha de frente. Se a linha de frente não está feliz, não está motivado, não está fazendo parte do processo, seja ele financeiro, que não é só financeiro que empolga o colaborador, não é mesmo. O colaborador ele tem que se sentir parte. Ele tem que fazer parte das reuniões, ele tem que fazer parte do planejamento. Ele tem que ter aqueles alunos dele para cuidar. Até na tomada de decisão, ele tem que ter um envolvimento até certo nível, né? Sim, e opinar. E você ouvir, né? Eu vi também. Eu vejo que tem gente de idade bem nova que está começando a fazer faculdade, né? Está no meio da faculdade, outros já estão formados. Então você tem até uma variação de idades ali e tem de conceitos variados também ali para formar essa família, formar esse time. Então, Edivar, a minha equipe é uma coisa que todo mundo me pergunta. Fabrício, como que você faz? Você está viajando, está no Rio, resolvendo problema, e a tua equipe dá aula mesmo sem você estar lá. Eu falo que a minha contratação ela tem 3 pontos. É a pirâmide da minha contratação quando eu vejo um colaborador. Que é a integridade, que é a base dela, energia e conhecimento. Então, são 3 pontos que eu vejo no meu colaborador. Eu não quero um monte de Fabrício, um monte de todo mundo igual a mim. Se você for ver lá o perfil, Felipe que treinou lá, você que treina lá, você for ver o perfil dos meus treinadores, são totalmente diferentes. Mas todo mundo é simpático, todo mundo trata todo mundo como se fosse o mesmo. Ela é uma grande família, né? Sim, e até assim, os alunos, eles são... Todo mundo se colega fácil ali. Sim, entendeu? Então, como você estava falando, muita gente de idade diferente, não só os professores, como os alunos também. Então, você tem uma... Você se distrai ali com assuntos diferentes. Muitas vezes você vai para lá e você fica sabendo de muita coisa legal que, de repente, a gente não teria acesso. E essa maneira educada de Fabrício C, mais ou menos a equipe pega esse estilo, né? Vamos dizer assim, eu tô olhando aquela rodinha, eu falo uma putaria, mas eles dão aquela risadinha discreta, mas não evolui aquela putaria que eu falei. Encerra por ali. Replica com outro aluno. Mas isso... Replica com outro aluno, mas não replica com o professor, não. Eu vou te falar, isso é treino. Eu trabalho isso com eles também. É brincar, saber atirar, saber desenvolver. Então, dá trabalho. Não, ele dá uma risadinha de leve e sai, o outro aluno entra na onda, mas eles não Os alunos podem, mas a gente tem que saber a hora do... Mas isso que o Luiz falou é muito interessante, porque justamente criar um ambiente de casa.
A gente lá não tem espelho. Por que a gente não tem espelho? A gente deixa a vaidade um pouco de lado. Então a gente já vai acabar tendo por afeição os alunos parecidos com a gente. Porque não tem como dar aula a todo mundo. Então a gente respeita cada espaço, mas o nosso espaço são alunos que vão entrar lá e vão entender metodologia, treinar descalço, com roupa rasgada, sabe? Ninguém sabe quem é o carro de quem, ninguém sabe quem é dono de quê, Então tá todo mundo lá igual e quando acaba tá todo mundo no bolo, no café, né? Isso é bom. Tem um cafezinho que integra, tem uma água. Tem um bolinho bom, né? E uma preocupação que o Fabrício tem, ele quando vai montar, eu conheci o segundo estúdio já, que foi uma grande ousadia da parte dele, mas contratado um profissional para fazer na pandemia ele contratou um profissional, uma arquitetura muito interessante, um projeto interessante. Não é chegar um galpão, pegar qualquer que a pessoa fala assim, vou dar uma tinta aqui preta e tal, vou fazer o quê? Fazer um cimentado aqui no chão, não, pronto, acabou. Não, tem todo um investimento, toda uma preocupação, toda uma qualidade que você quer oferecer ao cliente, né? Isso é muito importante, né? Então, Edivar, muita gente me chamou de louco quando eu estava nesse período da obra da segunda unidade, em plena pandemia, em setembro de 2021, né? Antes de setembro, 3 meses antes, a gente já estava no período de obra, você acompanhou a gente lá, e a gente chamou o Rodrigo, né, que é o Rodrigo Porto, e abraçou esse projeto. E assim, claro, eu acho que a gente vai sempre evoluindo, né? Você é um espelho para mim também de empreendedor. Não errar como você errou antes. Eu acho que você errar de novo é burrice. Então, é fazer negócio direito. Então, se é para chamar um arquiteto, se é para ficar um negócio bem feito, nada melhor que um especialista. Então, você chama o arquiteto, você faz como tem que ser feito, você prepara a equipe, você entra acreditando. Porque o erro de muita gente é abrir algum negócio não acreditando. Então, mas se der errado? Se der errado, a gente ajusta o barco lá na frente. Eu e o Felipe trabalhamos muito com profissionais ligados à área de arquitetura e a gente vê como é importante a pessoa valorizar o profissional. Então, por exemplo, assim, agora mesmo na hora de a gente fazer um podcast, a gente chamou uma empresa que tem a capacidade para desenvolver. Porque todo mundo fala assim, fulano é jeitoso, sabe gravar um seguro celular. Não é nada disso. A gente tem câmera, tem toda uma estrutura profissional por trás para montar. Da mesma forma, quando a pessoa escolhe um profissional para trabalhar, para fazer um projeto, é muito mais econômico. A pessoa, vou gastar mais, o arquiteto vai especificar. Não, ele pode especificar um produto, pode ser mais caro, pode especificar um produto mais barato, mas vai estar te orientando, né? Sim. E eu vi que você buscou bastante essa mão de obra, né? Você já visualizou isso como uma compra certa, né? Eu acho que o Estúdio Boutique, o diferencial dele é a arquitetura, né? Você diminui você contratando um profissional bom, você otimiza, você diminui a margem de erro, né? Até que a gente trabalha com uns que a gente vê algumas coisas que não dão certo, mas normalmente dá. No podcast a gente tem uma hora que a gente pergunta assim, o que você compraria e o que você venderia. Ideias que você comprou, o que foi certo. O estúdio, acho que foi uma ideia que você comprou. E o que você venderia? Coisa que você entrou naquela e falou assim, não vou embarcar nessa. Uma experiência que você teve, que você pudesse passar aqui, que fala assim, isso não deu certo. Então, teve um ano que eu tinha academia, né? Que eu montei ao lado uma lanchonete de açaí, agregando... Muita gente pensa nisso, só você não. Aí na época, eu falei, gente, o que eu fui fazer montando um negócio de açaí aqui? Então, não tive prejuízo, também não tive lucro, mas também falei, foi um tempo perdido. Hoje é uma coisa que eu não faço, é colocar energia num lugar que eu não vou... Não é sua praia, sua praia é minha praia orientação, disciplinar, tudo. Eu tenho uma... eu acho que... Pode vir parceiro nessa área, né? Sim, mas eu acho que... lógico que eu estou aberto a outras coisas, né? Eu acho que desafios sempre são bem-vindos. Mas eu tenho essa fome de levar essa mentalidade do estúdio para mais lugares. Eu acho que me movimenta muito mais do que trocar de carro, do que comprar um terreno. Hoje eu não tenho isso. Então, eu acho que, por exemplo, chegar a ter 3 academias foi onde eu não estagnei. Se eu ficasse na primeira, eu tinha quebrado. Porque o mercado cresceu, eu estava na academia de 250 metros quadrados para 300, pequenininha, de bairro. Eu fiz o quê? O capital que eu já ganhei em um ano, eu já investi em outro. Então, assim... e outra, a da 28, que foi um boom, né? E a mesma coisa do estúdio. Falaram que eu era louco de abrir na pandemia. Mas o mercado da pandemia, eu percebi que ele mudou. As pessoas hoje não querem sair de um bairro mais afastado para ir numa academia central. As pessoas estão buscando coisa perto. Então, pegando esse gancho,
vendo como o personal saiu das academias para atender os alunos em casa, eu falei assim, tá na hora de ir para os bairros. Aí eu fiz o quê? A hora é agora. Negociei o ponto, mais barato, pandemia, onde ninguém estava alugando. Então, fiz uma proposta, ele aceitou, eu falei assim, a hora é agora. Então, é um risco, foi o momento. Exatamente, eu ia até comentar sobre isso, né, que como a gente veio falando, você já está com o estúdio há 4 anos, foi um dos precursores aqui de estúdio na cidade, e como é que você via realmente esse movimento dessa migração? Porque hoje, até nesse período pandêmico, que todo mundo treinando sozinho nas suas casas, aí depois começou a receber o personal dentro de casa. O próprio personal hoje, muitas das vezes, ele já se forma pensando em montar o seu próprio estúdio, que é uma ideia que inicialmente veio você que trouxe para a cidade, mas hoje já é uma realidade. Então, como é que você está vendo aí esse movimento já de novos players no mercado, novos concorrentes para você, e o que você está pensando de futuro para a sua empresa? Então, Arthur, eu acho que quanto mais estúdios existir, melhor é. É a primeira. Para mim, quanto mais tiver estúdio, mais pessoas vão estar buscando estúdio. Maior valorização. Não adianta só eu. Esportiva, uma atividade com qualidade, né? Total. Eu penso da mesma forma. Não adianta só eu estar falando de estúdio. Eu, mais um, mais dois, mais três. Se tiver mais estúdio, ou seja, vai atrair mais ainda o mercado. Então, a minha visão é levantar a bandeira mesmo e trazer. Eu recebo quem quiser em Campos. Tem um estúdio que abriu em Guarulhos muito bonitinho esqueci o nome do professor, mas fugiu aqui na minha cabeça. Mas ele fez comigo lá a gestão. E chegou a trabalhar com você? Não, ele foi para fazer o workshop de gestão de estúdio. E hoje ele abriu um estúdio dele em Guarulhos. E uma graça, o estúdio já está bombando. Assim, quanto mais estúdios tiverem... E você vê, Edivar, que ele não... O Fabrício não se contenta só com o estúdio, ele já dá o workshop de gestão, ele já dá os treinamentos, já tem outros produtos. No início da pandemia, o Fabrício fez até um aplicativo. O aplicativo não, umas aulas online que você vendeu os cursos de treinamento online. Eu até comprei o minha esposa. Você vê que ele não se mantém. Até esse lado educador dele passa por aí também, né? De levar esse conhecimento que você adquiriu na sua bagagem para abrir novos estúdios, até concorrentes seus mesmos, mas que, querendo ou não, estão consumindo de você. Eles continuam indo até você, mesmo que seja seu concorrente, para buscar essa bagagem, esse conhecimento que você adquiriu. Você também é professor lá na academia, na faculdade? Não, né? Quem? Você é professor na faculdade? Não. Não. Você tem esse lado didático, mas já dei aula em pós e foi uma experiência. Na pandemia, fui convidado para dar aula em pós de treinamento funcional. Gostei muito. É muito bom, né? Eu também já dei aula de pós, é sensacional. Eu vou te falar, eu não me reconheci. Eu falei assim, gente, o negócio é bom. Eu não sabia, bom. Eu tinha medo mesmo de assumir uma turma. Mas eu vi, e eu dando curso, eu adoro também. É sensacional, porque você tem um profissional já formado ali. Área, né? Me descobri. E você traz a sua experiência. Eu também já dei aula de pós, é sensacional. Parece que é revigorante, a vontade revigorante, eles perguntam. Eu acho que a gente aprende muito mais, a gente sai dele muito mais pilhado. Então eu tive essa experiência de uma pós de ano passado, ano retrasado, e gostei muito. Então podem convidar novamente, Fabrício, para poder continuar nas aulas de pós aí. Mas tem que dar uma olhada nessa agenda dele, porque o meu homem não para, não. Mas é difícil. É difícil. Mas eu acho que organizando e também delegando, sabendo delegar, acho que funciona mais. Eu vou voltar um probleminha que eu sinto nas academias, que foi, por assim, a entrada do personal training, esse crescimento muito grande. Eu achei que as academias, no geral, acabaram perdendo um pouco da qualidade, que eles contratavam alguns professores, praticamente todos são personagens, e eles não davam aquela atenção ao aluno. Na verdade, praticamente, ele estava usando a academia como uma vitrine para ele vender o trabalho dele de personal. E aí era muito chato, você se matriculava numa academia e você não tinha atenção zero, porque o cara ali hoje só te dava atenção se ele notasse que vai render para você virar um aluno dele de personal depois, né? Eu achei que demorou muita gente a entender essa transição. Edivar, você fez uma sacada antes disso até. Então, isso é uma coisa enraizada que a gente tem que modificar. Eu te falo que se hoje, eu não vou dizer nunca, mas se hoje eu abrir uma academia de um outro conceito, né? Que eu já tive antes, em grande escala, 1.000 alunos, 700 alunos, e hoje teria outra visão de trabalho. Vamos pegar a sua loja. Sua loja está no sábado lá, tem 20 clientes, 15 clientes, 10 clientes. Agora você imagina sua loja 100 clientes, 150 clientes. 5, 6 vendedores não dão conta. Não dão. Aí o que eles fazem? Eles fazem o primeiro atendimento,
e o segundo você está sozinho. Exatamente. Não tem como. Mas eu tenho uma amiga que ela tem uma loja online e ela falou, em 1 hora eu atendo 100 clientes. E você não consegue atender isso numa loja. Isso aí, Então existem as evoluções. Não existe. Então, se eles não... E as mudanças. Se eles não valorizarem o profissional como ele merece, e se eles não aumentarem o profissional por metro quadrado, que é uma ideia também, por zona, como é um restaurante, o Outback, se tem um atendente do seu lado, ele não te atende porque não é a zona dele, aí vem o outro. Então, assim, se eles não modificarem essa forma de pensar, vai entrar e sair professor que não vai segurar aluno, e todo mundo vai querer jogar pro personal. E nem todo mundo pode pagar um personal mais academia, que é personal mais academia, o custo é muito maior. Ele vai pro estúdio. Aí ele vai pro estúdio. Aí ele vai pro estúdio, que o estúdio é bem menor. Mas vem essas compras em Campos, a gente está recebendo várias academias que vêm de fora, alguma estrutura, alguma tech ou fit da vida aí que tá na cidade. E elas são totalmente informatizadas. O aluno não tem mais daquela fichinha, não tem que manusear aquilo. Sim. É tudo por pelo aplicativo. Celular, tudo por aplicativo, ele bota o celular na máquina, né, e evolui aquilo ali. Você acha que o empresário de campo está enxergando isso? Ele consegue ver que há essa evolução? Ou ele estaciona, ou ele fica deitado em berço esplêndido? O meu irmão Ronaldo morou na Bahia, né? E ele, na academia dele lá, tinha uma plataforma que clicava, saía o treino dele, ele ia até as máquinas, tinha numeração. Funciona. Entrega saúde, mais ou menos. Você precisa de um nível de entendimento do aluno, do atleta mais evoluído. Para participação, né? Mas vou te falar, não conecta. Sim. Não, né? Não conecta. Não eu cria acho laços ali. Não cria né? laços. Eu acho que o diferencial do estúdio, do personal, é criar laços. Integrar, incluir, conversar, conversar, entender o dia do aluno. Tem dia que, às vezes, o Edivar vai chegar lá cansado de uma viagem, tem dia que o Edivar vai chegar pilhado. E quando ele estiver com gás, a gente vai impor a carga para ele naquele dia. Quando ele estiver mais cansado, a gente vai... Então, ter esse feeling, a máquina não tem. Não tem. Então, é personalizado, então. Né? Personalizado. Então, eu acho que o cliente está cada vez... vamos dizer assim, mais criterioso. Mais exigente. Mais exigente. Cada hora mais. Em qualquer coisa, qualquer mercado. E as academias, se elas não mudarem, elas vão cair. Eu acho que a diferença do digital para o presencial é esse atendimento personalizado. E eu acho que a academia é uma coisa que... você quer ter uma aulinha, está desesperado, está viajando, está no hotel, você botou uma aulinha aqui e tal, faz por ali. Mas que esse contato, esse presencial... É muito diferente, né? Sim, Edivar, até os atendimentos robotizados hoje do WhatsApp, eles já estão sendo criticados, dependendo do mercado. Se ele não for muito bem feito. Porque ninguém quer conversar com uma máquina. A pessoa quer se sentir ali. Às vezes, eu já li pesquisa que é mais fácil você aumentar a tua rede de funcionários ali respondendo mensagem do que você criar a máquina. A venda é muito maior. Então, as pessoas estão cada vez querendo um atendimento melhor. Então, a academia, se ela não modificar, elas vão perder para pequenas academias. O que está acontecendo? As linhas de academia nos Estados Unidos, as low cost, essas linhas maiores, né? Não vou citar nomes aqui, mas elas já estão fechando várias unidades, porque ninguém quer mais pagar e ir lá não ter atendimento. Não é só subir na esteira e sentar numa máquina. Porque você hoje tem conhecimento que pode se machucar. Você hoje tem conhecimento que sua coluna doeu no dia seguinte. Você hoje leu que tem que ter uma postura boa. Então, assim, a informação está muito mais rápida para as pessoas. Não está igual antigamente, que entrava lá e fazia qualquer coisa. Eu vejo, como você falou, o sucesso do presencial é esse contato entre o professor e o aluno, né? Entre quem está treinando e o aluno. E como que você administra esse folclore desse relacionamento? Aluno apaixonado por professor apaixonado por aluno. Qual a orientação que você dá nisso aí? Qual a dica que você pode dar nisso aí? Então, vamos lá. Um conceito que eu criei lá, que muitos me chamavam de maluco, você nunca vai ser atendido pelo mesmo professor, todos os dias. Quem treina no estúdio sabe. Hoje você foi treinador tal, amanhã é o outro treinador. No outro dia é o outro treinador. Mas por que, Fabrício? Você não cria laço entre o aluno? A gente tem que entender que a gente tem que entregar um serviço bem feito, de qualidade. E eu tento evitar esse relacionamento que fica muito próximo de conversa, ou muito próximo de
de qualquer outra coisa. Então, de assim, atravessar uma linha. Isso aí. Eles têm uma linha de treinamento, claro que se conecta. Por exemplo, se eu dei aula para você ontem, eu vou chegar para você, e aí, Edvar, como é que você está hoje? Tá bem? Tudo bem? Eu brinquei com você, conectei, mas eu não te dei aula hoje. Já outro você vai treinar aí de manhã. E além do mais, a mudança de estímulos de mãos diferentes te dão mais resultado. Então, assim, a tendência é o professor acostumar e acomodar com você. Se eu dou aula para o Arthur hoje, para o Felipe amanhã, para o Edvar, eu vou me dedicar mais. Porque não é um aluno todo dia. E o assédio digital? Você deve receber, lógico. Jovem, bonito, se apresenta ali, recebe assédio digital. Como é que você sai dessa? Olha, você tem que... Visualiza, fica quieto. Então, você tem que... Eu tô velho, não tô tão jovem como você tá achando, não, Edvar. Obrigado. Mas você tem que fingir que não aconteceu. Eu acho que é passar de bobo quando você ouve uma piada. Eu acho que comigo já nesses anos todos, a minha posição sempre foi meio de gestor. Acho que teve vontade de avançar em nenhuma de conversa. Frente. Toda a sua vai te comprometer, vai te comprometer. Vai chegar em casa, vai apanhar da mulher. Tá separado. Não, tô casado. Tá casado. Tô atrasado. Ué, eu acho que isso em qualquer profissão acontece, né? Você tem que saber... todas as áreas. Todas as áreas, desde de um motorista de ônibus a um advogado que está lá com a cliente. Eu acho que você tem que saber onde você ganha o pão, não come a carne, né? Então, saber diferenciar isso aí até para... Manter a postura profissional e bora para frente. Até mesmo porque um nome queimado já era. Então, assim, eu fico muito feliz quando chega um aluno e fala assim, olha, eu quero que você dê aula para minha esposa, eu quero que você dê aula para minha mãe, eu quero que você dê aula para minha filha de 6 anos. É confiar muito. Verdade. Entendeu? Então, assim, para mim isso é gratificante demais. E a lenda do personal agora perdeu o vez pro mendigo, né? Agora, perdeu. Na verdade, o mendigo passou o personal. Passou o personal. Passou o personal mesmo, de verdade. Literalmente. Mas foi bom que quebrou um pouco essa linha do personal que pega. Talvez falando um pouquinho só de novas áreas, assim, né? A gente tem acompanhado as suas postagens no Instagram, né? Falando sobre qualidade de vida, que eu acho que a importância da qualidade de vida, né? A gente sabe. Eu queria que você falasse um pouquinho até do seu projeto que está um pouco desativado, sobre o fechamento da Arthur Bernardes no fim de semana, e até a sua nova ideia aí do grupo de corrida e tal, que a gente sabe que durante a pandemia o esporte ao ar livre individual foi um dos que mais cresceu, né? Eu inclusive, entrei para o mundo da corrida durante a pandemia, já fiz algumas provinhas, me apaixonei, hoje eu posso falar isso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também, o que a gestão pública pode ajudar para o município, né, na sua visão, e esse novo mundo que você está desbravando aí, que você já desbrava há bastante tempo, mas que está retornando agora. Estava pensando exatamente nessa área. Bom. Então, eu já corro desde 2005, mais ou menos, né? Tem muitos anos já que eu estou na corrida, é o meu primeiro esporte, praticamente único esporte, sim. Então, eu brigo por espaço em campos há muito tempo, desde o governo passados, e não me ouviam, mas até então, no último governo, me chamaram. Eu fiz parte da reunião com todos os órgãos, desde a guarda e tal, e a gente chegou a um consenso onde eu limitei um pedaço, consegui limitar com eles um pedaço da Arthur Bernardes, onde ela dava mais ou menos 2 quilômetros. Do início do antigo índio ali. Mas falando da gestão passada, quando era Rafael e Twin era... Rafael e Twin me chamou. Isso. 2 Rafaéis e um Twin. Era ali da estátua de São Salvador, né? Da estátua de São Salvador até a Beira Valão, aquela pontezinha, né? Do Valão. 2 quilômetros ali exatos. 1.800. E fechava aos domingos e feriados, né? Muita gente reclamou que, Fabrício, mas não tem árvore, as árvores estavam crescendo naquela época. Né? Hoje estão até melhor, já tem umas sombras lá, né? Só que eu acho assim, toda cultura, ela tem uma briga no início para ela se manter, né? Não é perfeito, não é. Perfeito seria um parque. Mas tem um projeto de sair um parque ali atrás. Tem vários projetos, mas são projetos. São projetos. E veio o verão, tem aquele êxodo de praia, né? Sim. E pararam de abrir.
Pararam de fechar. Pararam de abrir a Via Sport, né? Que era o nome que eles deram na época. E depois disso não voltou. Aí retornou o verão e o projeto... Teve uma tentativa na UENF, né? Acho que tem uma tentativa na UENF. Tentaram ali, mas não sei, não funcionou. Lá chegou a ter skate, famílias, bicicleta como criança. hoje a gente vê no Rio, na orla de Copacabana ali. Voltando a falar da cultura, não é de uma hora para outra. Exatamente. Tem que ter estímulo, tem que ter divulgação, tem que ter um trabalho ali com a comunidade. E tem que se perpetuar, né? Porque senão não Justamente. vira. Podia fazer ali feirinhas da roça, podia fazer ali feirinha de artesanato na Via Sport. Você podia agregar não somente o esporte, mas também outras fontes de renda para outras famílias. Você podia criar ali um ambiente familiar. Novamente, não é perfeito? Não é. Não temos um parque, mas hoje não temos nada. Então, assim, para você hoje correr, você tem que depender de uma 28 de março. Você tem que depender de uma... Que é meu quintal. Você tem que depender de uma Arthur Bernardes com um carro que passa a 100 km por hora, que já capotou vários ali. Ali é um perigo, né? Ali é um perigo. Eu corro ali, mas corro com medo. Então, assim, domingo você não tem pra onde ir. Não tem. E fora, entrando até numa área que conheço um pouco mais, né, por estar praticando, você tem que escolher o horário que vai, por causa um domingo à noite mesmo, você não consegue ir na Arthur Bernardes. É perigoso você de tudo. citou o Rio de Janeiro, né? Pô, o Rio de Janeiro com chuva ou com sol, tá fechado. Domingo já Florianópolis, Recife, Bahia, Vitória. A gente fala Rio porque é mais perto. Mas diversas capitais hoje é assim. E capitais que tem parque, que tem opções, e mesmo assim eles oferecem mais opções. Que tem uma lagoa, né? No Rio, tem uma lagoa maravilhosa para atividade física, ele mesmo assim fecha o aterro, fecha Copacabana. Mesmo tendo chuva, que não vai dar ninguém, mas dá. Porque tá na cultura do... Tá enraizado, mas não é de hoje. Sim. Então não é no primeiro ano, tem que insistir. O que o poder público poderia ajudar vocês é fortalecer essa pirâmide da mobilidade. No topo da pirâmide está o pedestre. Tudo tem que favorecer o pedestre, para ele caminhar, para correr, para toda atividade que o pedestre tem que fazer. Boas calçadas, boas pistas de caminhada. Segundo, vem o ciclista. Então a gente tem um número grande de pessoas em Campos que pedalam. Hoje, praticamente, Campos, acho que é o esporte que tem mais gente no pedal. Tu entra e briga comigo dizendo que ainda é futebol, mas eu acho que o pedal cresceu pra caramba. Cresceu na pandemia. Porque pedal e corrida são os dois na hora. E a gente que se envolveu mais esse ano com o Santo Amaro, né? A gente viu a necessidade, inclusive, de abrir um horário especial, o segundo horário para pedal por conta desse número alto de Então, na pirâmide vem o pedestre, o ciclista, depois vem talvez uma moto ou uma outra coisa assim, depois... Sei que por último é o carro de passeio. Mas parece que aqui a nossa política sempre quer privilegiar o menor caminho para o carro. Ou seja, atrapalha, estreita uma calçada, diminui a ciclovia para favorecer todo o trânsito do carro. Quem tem um carro tem a facilidade de se mover, é motorizado, nem pode todo aquilo ali. Até a carga e descarga é desprestigiada aqui na nossa região. A gente tenta, nós que trabalhamos com comércio, quem tenta descarregar algum produto. Imagina. É um problema. Tem áreas aqui no centro que é crítica demais. É guarda municipal, é tudo em cima para proibir você fazer um trabalho, você está trabalhando, né? Onde você pega a cidade de fora. Então, acho que a política pública, o poder público, poderia estar te ajudando nisso aí. Né? Uma conscientização maior desse trabalho, né? Sim. Até transporte para o local. Tudo facilita. Um bicicletário lá para as bicicletas, para as famílias irem pedalando até lá e de lá fazer o passeio delas. A gente não tem um local domingo para fazer. A gente acorda e não tem o que fazer. Agora, vocês de academia têm alguma associação? Dá para a gente ter uma unidade? Dá para isso fortalecer? Tipo assim, nós temos a nossa CDL, que a gente tenta agrupar aqui um máximo de empresários com pensamentos de desenvolvimento, crescimento. Vocês têm algum grupo? A gente tem um conselho, né? O CREF em Campos. O CREF tem base em Campos. E se reúne, participa disso? Estou perguntando... Porque, por exemplo, só para tentar clarear, a gente tem, por exemplo, hoje a Liga Gastronômica, que tem alguns restaurantes da cidade que se reúnem, tem uma reunião e tem um porta-voz. Sim. Será que não seria um caminho também, ou tem muito ego envolvido, muita vaidade, de academias se juntarem também para ter um grupo, até para pleitear essas coisas? Você acha que é um caminho? É importantíssimo, né? A gente se uniu muito na época da pandemia do lockdown, né? Para o retorno. Eu liderei junto com eles, com algumas reuniões com o prefeito. Então, sim, você esteve com a gente lá. Então, acho que naquele momento a gente se uniu bastante. Mas
Não sei se é de todos essa visão, essa vontade, porque nem todo mundo de academia tem a vontade de fazer atividade outdoor. Entendi. Então, não sei se seria, mas é tentar, quem sabe, talvez até chamar para uma reunião o prefeito também. Exatamente, porque eu acho que o Divar puxou isso também, porque até uma vontade nossa enquanto CDL que essa casa aqui receba empresários de diversas áreas, da área que for, para lutar e brigar pelo seu pleito. Então, seja ele, como você falou, pleitear alguma coisa na área da saúde e tal, que vocês venham para cá, se reúnam aqui, vai ter o nosso conhecimento. Nosso espaço físico também. E até a gente participar também disso, entendeu? Da mesma forma que a CDL ela foi abraçada pela Câmara Júnior lá atrás, a Câmara Júnior abraçou alguns empresários que queriam montar uma entidade, e nós também, como CDL, hoje em dia, a gente quer abrir espaço, que eu vejo que vocês têm muito a crescer, a atividade física é importantíssima, mas eu vejo que vocês precisam, a visão nossa que a gente tem, por isso que eu estou perguntando se tem exemplo de eu estar cego, eu não estar vendo que vocês já estão se reunindo e trabalhando nisso aí. Mas eu acho que vocês já deveriam começar uma atuação mais forte, alguns pleitos de vamos pedir um parque, exatamente. Até outro exemplo, como você falou, você corre desde 2005, eu acho que você consegue contar nos dedos quantas provas em campos você fez. Muito poucas. A gente não tem, eu falo por mim, fui para o Rio, fui para o Guarapari, estou indo para Niterói, Arraial, para fazer prova, para correr, para ganhar medalha. Eu já fiz. Porque aqui em Campos a gente vai estar até apoiando uma que o Fábio Zacarias vai fazer, você conhece o Fábio também, conheço. Né? Ele já foi aluno meu. Foi aluno seu e é um guerreiro também nessa área. Agora dia 9 de abril vai ter uma também lá no Morro do Rato, bem eu fiz 3 provas no Morro do Itaoca. Uhum. Itaoca Trail Run. 3 provas. E assim, a prefeitura até ajudou na época, na dificuldade da época era mais difícil. Banheiro químico, ambulância. A gente tentou chegamos a fazer 3 circuitos lá. Então assim, mas a cidade mesmo, ela não tem. Tem uma corrida no Rio, que eu acho que o Edivar vai até gostar de implementar isso em Campos. É terceira idade para mim? Não, é Rio Antigo. Nos prédios históricos? Já gostei da ideia, já entendi. Eu tentei implementar essa ideia na época. Já entendi, já gostei. Você pegar centro de Campos e fazer um circuito, passando por alguns lugares ali que você marca aí 5 km, 6 km, 7 km. Pode fazer uma já aqui. Começando na praça, nós temos um museu, indo até o Liceu. O Liceu, já gostei. Pode falar uma que a gente vai abraçar junto com você essa ideia aí. Entendeu? Então, tem tudo a ver com o que vocês estão fazendo hoje do centro. Exatamente. Realmente até domingo a gente está falando, na véspera do aniversário da cidade, né? A gente teve uma prova, mas que não foi tão amplamente divulgada. Eu nem fiquei sabendo. Foi a prova. Mas antigamente tinha, né? Tinha a questão do remo, né? Do remo e depois da bicicleta. A ciclística, ela faz parte do calendário nacional. Mas a corrida de rua mesmo, é uma cidade plana, é uma cidade que tem tudo para fazer. Desenvolver atividade, né? É interessante. Campos não chegou a ter circuitos. Não, né? Campos não chegou a ter circuito de corrida de rua 3, 4 no ano. Acho que ficou uns 2 anos, assim, 5 km, 6. Chegou a ter, mas foi só por um período. Eu acho que falta também a corrida longa, né? A gente lembrando que ele fez um evento e a prefeitura deu algum apoio. Não foi nesse governo, agora em um outro governo também teve uma atividade que foi no Morro do Rato, acho que foi para pedal. E aí a prefeitura, vamos dar um apoio, mandou uma tendazinha para lá, umas garrafinhas d'água e preservativo. Eu falei, tá pensando que o pessoal vai pedalar e vai trepar? Então, distribuir preservativo. Acaba que perde o foco. Perde o foco. Mas aí, na verdade, que eu acho realmente a gente precisa começar uma ação conjunta, Fabrício. Acho que você poderia ajudar a comandar isso aí, trazer essa turma. Se quiser, temos nosso espaço físico aqui da CDL, vocês podem estar se reunindo. Eu acho que a gente quer muito que haja esse crescimento, essa valorização, deixar eu e o Felipe mais magro, a gente entender que nós estamos fora do padrão, entendeu? A gente tem que correr atrás. Não conseguiu fazer milagre com outros 20 quilos, nós estamos precisando. 20 só talvez Rildo, não, né? Só Rildo que viajou nesse caminho, nós também queremos viajar tem que também. Entrar nessa água, né? Nessa água aí também. Mas uma coisa que a pandemia, acho que ela trouxe de forma mais negativa do que tudo que aconteceu, foi a saúde mental, né?
Então a gente fala do físico, né? A gente fala mas as pessoas, elas estão... Tem muita gente que não está saindo ainda. Não, muito. Tem muita gente que não se sente bem tá indo para uma academia. Tem a gente própria que... liberação da máscara, a quantidade de gente que ainda continua... Sim, hoje antes de vir para cá, eu estava vendo pessoas que insistem na máscara ainda e vão continuar usando a máscara. Mas eu acho que é uma opção de cada um. Eu acho que dependendo do lugar onde você vai, se tiver muita gente, bota a máscara, se vai te deixar tranquilo, vai na fé. Mas muita gente... Essa ideia do Arthur Bernardes, né? De um espaço, seja lá qual for, um parque, justamente também vai ajudar muito essas pessoas. Sim. A sensação de liberdade, a sensação de estar na rua, a sensação de não ter um carro perto passando a 1000 por hora. Então, de assalto. É porque a gente fala sobre a saúde física, né? Mas a qualidade da saúde mental que o esporte te traz, né? Sim, aquela total. sensação de eu pelo menos que treino cedo, de começar o dia 1-0 pra mim, isso muda nosso humor do resto do dia, né? Sem dúvida. Ontem acordei pra treinar, não fui. Passei o dia remoendo aquela situação de, eu acordei cedo, não fui treinar. Hoje não, hoje acordei, levantei, botei o tênis e fui. Aí você vê que o humor do dia já muda, já é outro. Essa história de treinar de manhã ou de noite, você tem alguma opção? Você, não, é melhor isso, melhor aquilo, não. Eu falo que é melhor que você se adapta. Claro que quando, como o Arthur falou, você já começa melhor o dia. Mas tem gente que não funciona de jeito nenhum, de manhã de jeito nenhum. Não consegue dar bom dia. Não consegue dar nem bom dia. E eu acho que ele adequar a atividade à rotina dele, acho que é a melhor coisa. E o horário que ele vai menos procrastinar. É principal. Eu prefiro fazer de manhã para já estar livre. Ontem eu não fiz, fui fazer 7 da noite, fiz assim, arrastado. E tem gente que não funciona, que chega em casa e quando treina à noite só vai conseguir dormir meia-noite, às hora, porque continua. À noite pra mim não fica acelerado, eu também fico acelerado. Então eu não gosto, eu faço de manhã. Agora, essa ideia que você falou de começar a correr, da corrida, né? Você perguntou como que veio o UFB. O UFB também foi muito de pessoas que me pedindo para abrir de novo assessoria, porque elas não querem correr sozinhas. Elas não querem, elas têm medo de correr na rua. Elas não querem correr numa academia. Então, a partir também desse pedido, surgiu o UFB. E muita gente tem medo de correr na rua também por segurança. Sim, né? Em grupo já fortalece. Mulheres chegam lá no estúdio, vão, às vezes, tinha uma menina que ia correndo lá pro estúdio, dava 2 quilômetros da casa dela, 2 quilômetros, pertinho. E foi assediada de manhã. Pertinho para alguns. Foi assediada de manhã e um cara passou de bicicleta, passou a mão nela. Então, assim, 7 horas da manhã. Então, assim, a intenção também da Arthur Bernardes é para dar segurança, porque a guarda fechava as pontas e você ficava meio que livre, tanto para fazer sua atividade. E como era uma situação que incentivava, né, as pessoas, então todos que estavam ali estavam pelo mesmo propósito. Mesmo propósito, nesse sentido. Gente, começar a encerrar aqui, foi muito bom que a gente não está querendo podcast muito longo para as pessoas absorverem muita coisa boa que você disse aqui. Tá? Vou deixar se Felipe e Arthur querem fazer alguma consideração, desde já eu agradeço. Foi muito bom, Fabrício, estar aqui e eu tenho certeza que você vai estar incentivando alguns que estão pensando em começar, olha, com 4 anos de sucesso, mas já vem lá de trás uma historinha. Vendeu, foi vendedor, fez dinheiro para ajudar a pagar a academia, para pagar a faculdade, aliás. Montou a primeira academia com um irmão sócio, hoje em dia já tem o investimento dele sozinho. Eu acho que é um grande exemplo, por isso que ele está aqui no podcast CDL+, né? Podcast CDL+, exatamente. E aceitamos sugestões. Se quiser mandar mais sugestões de alguns nomes, sugere algum nome, pode mandar no nosso comentário aqui. Entrevista não sei quem você acha que é interessante, quem você quer saber, qual a história de gente de alimentação, de confecção, do que for, a gente está querendo trazer empresários para trazer espelhos e exemplos para vocês. Não é exemplos, agora experiências de vida, né? Tá? Muito obrigado, Fabrício. Agora vou deixar. Como cabe a mim esse papel, né? Esse aqui é mais um produto nosso da CDL Campus, né? Que a gente está desenvolvendo, tá trabalhando ele para apresentar a casa para vocês, para você que é empresário, você que é comerciante, lojista. A casa está aberta. Eu acho que esse aqui é uma ferramenta para a gente, além dos produtos que a gente já tem, que hoje a gente trabalha com toda a linha de certificação digital. A gente tem essa estrutura aqui à disposição do associado. Então, são salas de entrevista de emprego, salas de workshop, de treinamento, além do nosso salão de festa também, tudo com descontos especiais para o associado. Né? Esse aqui é mais um produto e que está também, que a gente está trabalhando. Então, você até que
que pensa em expor sua marca aqui com a gente também, seja muito bem-vindo. Procura a casa, que é um produto que eu acho que essa ideia que a gente, mais do que você pensa, né? Essa ideia que o Edivar está trazendo, que a gente está abraçando, eu acho que é um produto interessante para a cidade, para a gente mostrar o potencial que a nossa cidade tem de empreendedores e de novas ideias. Né? Você vê que o Fabrício trouxe uma ideia de São Paulo, precisou ele ir numa feira para observar uma mudança de mercado e trazer isso e o sucesso que ele está fazendo e abrindo portas e oportunidades para a galera que está se formando agora também, buscando os seus próprios estúdios. Se esse cara não tivesse começado isso lá atrás, né, como é que seria o mercado hoje? Então, é um produto para a gente falar sobre isso. É para falar de campistas, é para falar para o campista também. Isso aí. Bem, não vou nem acrescentar mais nada, porque já foi tudo dito aqui. Agradecer ao Fabrício, né, por ter vindo aqui abrir o jogo, né, com a gente aqui. Explanar tudo. Já vamos montar uma academia. Eu tô com o projetinho do estúdio já certinho aí pra isso aí. Então, agradecer o Fabrício, e foi um prazer ter aqui, né? Já fui aluno dele lá, tô pretendendo voltar, tô falando com ele que o problema é o horário, encaixar o horário com o horário das crianças, mas tô precisando mesmo. E é um prazer ter você aqui. Obrigado aí. Obrigado, gente. Quero agradecer o convite. Para mim foi uma honra assim relembrar um pouquinho do meu, né, da história, né? Da minha história. Isso é bom, né? É revigora também, né? É bom a gente construir uma história e olhar lá para trás e pensar, pô, da onde eu vim, da onde eu cheguei e para onde eu quero ir. Errei, mas quero continuar, vou continuar seguindo. E as pessoas entenderem, gente, se começar perfeito, tá errado. Tem que começar. É um desafio realmente a cada dia, né? É um exercício novo, né? E não esperar estar perfeito para começar, eu acho que também é importante. Se errar, faz burpee. A gente fecha sempre com um brinde aqui de caneca, aqui, das canecas aqui. Por enquanto é com água, que hoje é um brinde atlético, né? Saudável, né? Obrigado. Tô esperando chegar o dia do brinde da cerveja, né?